Vamos começar então a correção do PET, semana 2, História, o PET volume 3. E o tema de vocês, sétimo ano, é a formação de Portugal. Nesse primeiro slide, eu coloquei aqui o que seria a formação do território atual de Portugal. Que tudo começou aqui com a doação do condado portucalense ao Fernando, né, que lutou aí pela independência do condado, e daí em diante ele foi ampliando os seus territórios, né, durante anos e anos. E você pode notar aqui também que ocorreu aí uma guerra contra os mouros, que eram os muçulmanos que ocupavam a região. Então essa parte amarela aqui era onde habitavam esses muçulmanos, esses mouros. Então houve várias guerras de reconquista do território, né, até a expulsão completa desses muçulmanos do território de Portugal. Eu já trabalhei um pouco essa questão aí da formação de Portugal com vocês no slide da semana 1. Então nós vamos direto aqui para as atividades, onde a gente vai ir discutindo as questões aí no decorrer de cada uma delas, né? Então vamos lá, atividade 1. A centralização do poder em Portugal se deu a partir da Guerra de Reconquista empreendida contra os muçulmanos que ocupavam a região da Península Ibérica desde o século VIII. Após a guerra, foi formado o Condado Portucalense, que estava subordinado ao Rei de Leão. Em 1139, porque essa data foi colocada aqui com um errinho, né? O condado conseguiu sua independência, tornando-se Reino de Portugal, primeira monarquia centralizada da Europa. Então, este mapa aqui, no slide da semana 1, eu já expliquei como que funcionou aí essas reconquistas, né, de Portugal, que acabou que também que eu expliquei um pouco da formação de Portugal e do Reino da Espanha aqui, ok? Se tiver alguma dúvida, retorna lá e dá uma olhadinha. Além da Guerra de Reconquista, quais outros fatores contribuíram para fortalecer o condado portucalense e posteriormente o Reino de Portugal? Então essa é a pergunta da atividade 1. E a resposta é apoio da burguesia, guerras de expulsão dos muçulmanos e a Revolução de Avis. Número 2. Com o auxílio do seu livro didático, isso aqui é uma pura mentira, porque no seu livro didático, meu querido, eu sei que só veio uma página, que inclusive a metade dela fala aí de Portugal, dessa formação de Portugal. Ou seja, você não vai encontrar isso aí no seu livro didático, tá? Então, a busca melhor realmente é na internet. Responda às questões a respeito da Revolução de Aves. Conflito político e bélico ocorrido entre 1383 e 1385, que envolveu o Reino de Portugal e o Reino de Castela. Letra A. Uma relação entre a morte de Dom Fernando I, né, o Dom Fernando I, rei de Portugal, e a Revolução de Aves. Então, vamos lá. Qual que é a relação? Estabelecer essa relação. O que tem a ver a morte de Dom Fernando I, né, o rei de Portugal, e a Revolução de Aves? É o seguinte: com a morte de Dom Fernando I, em 1383, a herdeira do trono, Beatriz, estava casada com Dom Juan I de Castela. Este Dom Juan aqui reivindicou para si, né, para ele e a esposa, a coroa de Portugal. Então, ela era a herdeira legítima do trono. Porém, né, ela era casada com o cara que governava lá o reino de Castela. Então, ele queria essa união. Só que a Revolução de Avis, eu sempre falo Avis, né, mas é Avis. A Revolução de Avis, ela veio para impedir essa união de Castela ao reino de Portugal. Eles fizeram o quê? Procuraram o irmão de Dom Fernando, o João, e chamaram ele para poder, né, lutar aí e reivindicar o trono para ele. Então, eles colocaram o quê? Um outro rei que eles queriam no trono, né, e evitou aí essa junção novamente com o reino de Castela, e não
perdeu aí a autonomia que eles já haviam conquistado. B. De que maneira a independência de Portugal estava ameaçada com a morte de Dom Fernando I? Devido à ameaça de união entre o Reino de Castela ao de Portugal. Temiam perder a autonomia que haviam conquistado. Letra C. Quais eram os interesses e o posicionamento da nobreza e da burguesia frente a essa questão? A nobreza apoiava a unificação, né? Eles queriam que juntasse tudo e virasse um país só. Mas a burguesia, que estava, né, visando um comércio melhor, né, que estava em ascensão e crescimento dentro de Portugal, eles eram contra a unificação, porque eles queriam continuar tendo a autonomia que conquistaram. Então, vocês vão colocar a nobreza apoiava e a burguesia era contra. Letra D. Quais as consequências da Revolução de Avis? A derrota do Reino de Castela, a consolidação da independência de Portugal, o apoio da burguesia que proporcionou ou propiciou as grandes navegações e a nova dinastia que nasceu aí em Portugal. Atividade 2. Eu coloquei isso errado, né? É a atividade 1 ainda, mas aqui é a letra E da atividade 1. A imagem a seguir representa a Batalha de Aljubarrota, embate entre as forças militares dos reinos de Portugal e Castela, ocorrida em 1385. Descreva aqui os interesses envolvidos na disputa. Aí eu coloquei, a disputa era pelo trono de Portugal. O reino de Castela queria unificação e a burguesia portuguesa queria a independência. A letra F continua sendo atividade 1, aqui também eu coloquei errado. A imagem abaixo representa o casamento de Dom João I com a princesa inglesa Dona Filipa. Quais os impactos dessa união para o fortalecimento dos interesses expansionistas do Reino de Portugal? Então, o casamento de Dom João I com a princesa Dona Filipa inglesa era uma forma de se aliar à Inglaterra e Portugal, porque naquela época vários casamentos eram arranjados e a maioria deles tinham forte interesse político e econômico. E era, assim, um elo, né, em que fizeram entre Inglaterra e Portugal, que foi um fortalecimento, né, entre esses dois países, o elo para ligar, né, o que chamamos de acordos comerciais, entre outros, relacionados à Inglaterra e Portugal. Atividade 2 agora. Atividade 3. Logo após sua formação, o Estado português adotou uma política expansionista muito forte e saiu na frente em relação ao estabelecimento de rotas marítimas para a África, Ásia e mais tarde para a América. Levando em consideração todos os aprendizados adquiridos e observando o mapa abaixo, liste 4 motivos que tenham impulsionado Portugal a ser o primeiro estado centralizado da Europa e se lançar nas grandes navegações. E aí vem um mapa onde você pode ver as rotas que eram percorridas aí pelos grandes navegantes portugueses, e, né, de onde eles saíam, geralmente aqui desse pontinho, e ia fazendo as rotas. Então, vamos lá, a resposta é: o que favoreceu? A posição geográfica, conhecimento náutico, a monarquia centralizada, que foi o primeiro país a ter uma monarquia absolutista, e a expansão que eles sonhavam em ter, expansão comercial e territorial. E aqui eu coloquei uma imagem aí que eu já usei também ela em slides do 7º ano anteriores, que mostra o Monumento dos Descobrimentos, que fica ali em Lisboa, às margens do rio Tejo, que é onde provavelmente pode ter saído aí as embarcações, né? Na verdade, eles afirmam ser daqui que saiu as embarcações que iam rumo aos novos conhecimentos, a novos desbravamentos e descobrimentos. Então é isso. Se foi útil, se inscreva, curta, compartilhe, por favor. E até a próxima.